Olá! Novo trimestre, novo estudo. Lembrando que esse trimestre tem como título as 3 mensagens de Apocalipse, que são um alerta por tempo do fim. E é justamente o tempo em que estamos, portanto, um assunto de representatividade muito importante. Acompanhe comigo o título que abre esse trimestre, que diz assim: Jesus vence, Satanás perde, ou seja, o bem vence, o mal perde. O verso de Apocalipse 12, verso 17, que é o verso para memorizar, diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós estamos inseridos em uma guerra, em um grande conflito. Se olharmos a história da humanidade, sempre tivemos grandes episódios envolvendo batalhas, guerras e conflitos. E nós, dentro do contexto espiritual e no âmbito mais amplo, também estamos inseridos em um conflito, em uma guerra. Você pertence a um exército. Jesus promove a liderança desse exército e garante a vitória. Jesus também garante, além da vitória, a consequência da vitória, que é viver com Ele eternamente em um ambiente perfeito. Daí sim, sem conflito, sem guerra, onde habita a paz e a justiça. O que você acha disso? Próximo tópico: batalha no céu. Antes da batalha ser instalada aqui na terra, houve batalha no céu. Satanás tentando adquirir uma função, uma responsabilidade, um poder que não lhe era cabido. Mas, como ele não teve sucesso no céu, houve batalha no céu e ele perdeu essa batalha, ele foi arremessado, ele e seus seguidores malignos, para um determinado local. E vamos lá, vamos ler Apocalipse 12, verso 9. Veja só o conteúdo desse texto. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Assim foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Qual é o ambiente no qual se encontram as forças do mal? Satanás e seus anjos, depois de não encontrar espaço em ambiente celestial e em outros mundos, aqui na Terra, foi instalado o grande conflito. E quando nós falamos em grande conflito, não há ponto de neutralidade. Não há ponto de indecisão. A própria indecisão já menciona a direção, a escolha de um determinado lado. Que a sua escolha, a sua opção, seja justamente ao lado do vencedor, Jesus Cristo. Pense com muito carinho nisso. E outro ponto importante: não existe amor se não houver liberdade de escolha. Deus concede o livre-arbítrio, e que esse livre-arbítrio possa ser utilizado de maneira sábia, inteligente e inspirado pelo poder de Deus. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom estarmos juntos estudando de novo a lição da Escola Sabatina. Estamos começando um segundo trimestre desse ano de 2023. Nesse trimestre nós vamos estudar o Apocalipse, o capítulo 14, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Eu vou estudar com vocês hoje, segunda e terça-feira. A lição dessa semana ela tem como título Jesus vence, Satanás perde. Na parte de segunda-feira, o ataque de Satanás. Satanás, desde que ele se manifestou como inimigo de Deus dentro do reino de Deus, se revoltou, ele
plantou o ódio, a divisão, a mentira. E ele acabou expulso do céu, mas levou 1/3 dos anjos. E o maior ataque de Satanás, a gente pode dizer que foi com o próprio Jesus. Por quê? Porque Satanás, ele tentou destruir a Cristo. E quando Jesus foi levado lá para o deserto, ali Satanás pensou, agora ele está aqui na condição humana e eu posso destruí-lo. Então o ataque de Satanás foi terrível, foi doloroso. As tentações que ele coloca para Jesus são as tentações que ele coloca para o ser humano hoje. E o ser humano muitas vezes aceita. Só que Jesus refutava toda e qualquer tentação, dizendo, está escrito. Ou seja, nós precisamos fazer a mesma coisa. Satanás vai sempre nos atacar. Satanás sempre vai nos tentar destruir, porque ele não pode destruir Deus, ele não pode destruir Jesus, mas ele pode destruir o ser humano, porque o ser humano é mais frágil. Nós estamos sujeitos, muitas vezes, se não estamos com nossa vida guardada em Cristo, nós estamos sujeitos a pecado. E durante essa semana, durante esse trimestre, nós vamos aprender muito sobre as 3 mensagens evangélicas. Deus anunciando que Ele é o Criador de todas as coisas, anunciando que os seus filhos serão salvos e anunciando que aqueles que caiu a grande Babilônia e aqueles que receberem a marca da besta e a sua imagem serão destruídos para sempre. Que no dia de hoje nós precisamos entender, Satanás atacou Cristo, mas Cristo foi vencedor. E se ele foi vencedor, nós somos justificados pela sua vitória, pela sua fé, pela sua justiça. Que nós possamos ficar fiéis até a volta de Jesus. A lição de terça-feira, ela tem como título Aceitando a Vitória de Jesus. A introdução da lição diz o seguinte: Jesus nunca perdeu uma batalha contra Satanás. Ele é o poderoso conquistador, o vencedor sobre o mal. Uma coisa é acreditar que Jesus foi vitorioso sobre as tentações de Satanás. Outra, bem diferente, é acreditar que a vitória de Jesus é a nossa vitória. Querido, nós precisamos entender isso, porque Jesus, ele venceu Satanás lá no deserto e depois na cruz do Calvário. Satanás, ele foi derrotado por Jesus 2 vezes. Uma, quando ele vai expulso do céu, ele levou 1/3 parte dos anjos, e depois, aqui na terra, Jesus vence Satanás quando ele morre na cruz e crava o destino de Satanás ali na cruz. Satanás, que aparentemente parecia que tinha vencido, Jesus tinha sido crucificado e morto, mas Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo nos garante a vida eterna. Se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar se permanecermos fiéis a Cristo. Embora a batalha ainda se alastre intensamente pela terra, Satanás perdeu o ponto final, isto é verdade, não só quanto à vitória final de Cristo no clímax da história, mas também em nossa batalha contra os principados e poderosos do mal em nossa vida. Jesus venceu a Satanás. E o capítulo 12 de Apocalipse 12, versículo 10, diz que aqui a vitória daqueles que vão vencer a Satanás foram vencedores por causa que lavaram as suas roupas no sangue poderoso de Cristo. E não amaram as suas vidas mais do que não amaram mais as suas vidas do que entregaram completamente a Cristo. Ou seja, aqueles que se entregaram completamente a Cristo, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E é esse sangue do Cordeiro que nos garante a vitória, porque Jesus já é vencedor. Satanás vai, durante todo o seu período antes da volta de Cristo, ele vai tentar nos destruir. Mas qual é a solução disso? Permanecer em Cristo. Não desistir de Cristo. Deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Deixar Jesus conduzir nossos pensamentos, essas palavras, deixar que Jesus retire do nosso coração todo o egoísmo, todo o orgulho e toda a soberba. Que Deus nos abençoe, que nós permanecemos fiéis e entendemos que em Cristo somos mais que vencedores. Irmãos, no capítulo 12 de Apocalipse, nós temos ali algumas curiosidades.
por exemplo, fala da mulher do deserto, e nós temos que estar um pouco ligado, né? Porque Apocalipse está cheio de expressões figuradas como expressões literais, né? Então, no caso aqui, a mulher no deserto. Não é a mulher propriamente dita, mas a igreja, não é verdade? Então, nós temos que ter esse cuidado. E no capítulo 12, como eu disse, essas curiosidades, diz, por exemplo, no versículo 6, né? Diz que Deus lhe havia preparado um lugar, né? Para quem? Para a igreja, para esta mulher. Apocalipse 12, 14 diz que a mulher foi sustentada no deserto. Você acha que foi? Foi. A mulher foi sustentada no deserto, né? E 12:16 declara: a terra socorreu a mulher. E assim como ele fez antes, ele certamente fará para o seu povo remanescente no tempo do fim. Quer dizer, quando chegar realmente o tempo do fim, que se aproxima logo, logo, certamente aquele que crê, aquele que confia, terá um respaldo em Cristo Jesus. O que esses textos querem me dizer? Do que estão falando mais precisamente? Se você ler, meu irmão, Apocalipse 12, versículo 6 e também versículos 14 a 16, você vai ver que esses versos falam exatamente da profecia dos 1260 anos e também o cuidado de Deus para com o seu povo. Amém? Faço votos que você leia, então, esse capítulo 12 com esses versinhos que eu lhe dei, para você se inteirar bem dessa situação. Tá bom, meu irmão? Irmãos, o remanescente do tempo do fim. Todos nós sabemos que o diabo está em guerra com Cristo, né? São duas forças oposicionistas aí, que iniciou lá já desde a rebelião, né? Lá no início, com aquela rebelião no céu que consta lá do capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7, na verdade. Então isso se perpetuou até aqui, né, meu irmão? E me parece que vai continuar. Então, qual é a intenção de Satanás? Satanás, uma vez, já quis tomar o trono de Deus, ele quis estar acima de Deus, por isso, da rebelião, não é isso? Mas ele continua aprontando das suas, né? E hoje existe ainda esse grande conflito, né? O qual nós chamamos de grande conflito, né? Essa força do bem e do mal. E você pode ter certeza que, se Satanás não conseguir destruir a Deus, ele quer destruir a igreja. Então nós precisamos estar atentos, porque o propósito de Satanás é sair vencedor. De preferência, vencer Cristo e a igreja. Mas a Cristo ele não vai vencer. Cristo já foi vencedor. Agora, o risco que corre é a igreja. E que nós chamamos, inclusive, de remanescente, né? Quem são esses remanescentes, né? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É isso que nós temos que ter, guardar, né, os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, né? O remanescente de Deus permanece leal a Cristo. Por isso, ele tem esse testemunho, não é isso? Ele é obediente à sua verdade e fiel à sua missão. Meu irmão, a minha oração para você e por mim é que continuemos a trilhar as veredas de Deus, buscando conforto e livramento em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer a conclusão do nosso estudo. E um ponto que tem que ficar bem claro é o amor de Deus vinculado à sua criação.
E o que reveste esse amor? O amor é revestido de liberdade. Não existe amor se não houver a oferta de liberdade, ou seja, direito de escolha. Para que o amor seja exercido de forma ampla, adequada e conforme o planejamento de Deus, é necessário liberdade. Portanto, Deus concede para bons e para maus o atributo do livre-arbítrio. É claro que, à medida que cada um tem a prerrogativa de utilizá-lo da forma que julga adequada em seus próprios conceitos, mesmo que as decisões não sejam de acordo com aquilo que Deus deseja, há uma consequência. Mas, quando nós falamos justamente na questão do conflito cósmico, da batalha que está instalada aqui em nosso planeta, nós não podemos nos esquecer de que existe um Deus todo-poderoso, um Deus reto, um Deus digno, um Deus majestoso, preocupado com cada um dos seres criados. E Ele oferece a toda a humanidade, através de Jesus Cristo, a oportunidade de reconhecê-lo, a oportunidade de andar de mãos dadas com Ele, de tomar a sua decisão, de estar ao seu lado em meio a essa batalha que está centralizada aqui no nosso planeta, mas que tem efeitos cósmicos, efeitos universais, pois todos os outros mundos estão atentos para o que acontece aqui no nosso planeta. Que você possa ser um personagem ativo e revestido da influência do Espírito de Deus, para que a sua luta, o seu desempenho em termos espirituais, seja conectado ao Deus Criador e mantenedor, através de quem? De Jesus Cristo. Pense com muito carinho nisso. Que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, obrigado por seres a nossa única e melhor segurança. Em Ti estamos salvos e seguros. Louvamos o Teu nome por Jesus. Amém.